Olá a todos, o meu nome é Jéssica Xavier Valente e eu hoje vou ministrar essa aula para o meu estágio EJA. Então, isso aqui são horas complementares, espero que vocês todos gostem muito. Tentei trazer uma coisa um pouco diferente, falando sobre inclusão social e também de um tema muito atual, que é a língua de sinais. Vocês conhecem a língua de sinais brasileira? Então, o objetivo dessa aula é eu explicar um pouco sobre o que é a língua de sinais, mostrar algumas leis, mostrar quem é a comunidade surda que utiliza essa língua, mostrar, por exemplo, que essa língua ela tem variações regionais. Então, a gente vai fazer uma comparação do português com as suas variações regionais e com a Libras, a variação regional nos sinais. E a gente vai ter um trabalhinho no final com uma proposta desse regionalismo que a gente está trabalhando aqui, que é conhecendo a língua de sinais. A língua de sinais que nós vamos conversar é a Libras, que é Língua Brasileira de Sinais. Muitas pessoas confundem com linguagem. Vocês sabem o que é uma linguagem? Então, linguagem seria todas as formas de comunicação, sem ser a língua. Então, uma linguagem musical, uma linguagem de bater de asas de algum inseto, uma linguagem de pássaro, sabe quando um passarinho está cantando outra passarinha? Isso tudo é uma linguagem. A gente tem linguagem de cor, que cor passa e transmite uma linguagem, uma sensação, e é isso. Várias coisas, sons, sentimento, cor, linguagem artística. Já a língua, ela tem uma diferença, ela tem estrutura. Como vocês sabem, que vocês estão aprendendo, a gente tem a língua portuguesa. E a língua portuguesa, ela tem algumas regrinhas, né? A gente aprende o que é artigo, o que é um sujeito, o que é um verbo. A gente aprende a conjugar esse verbo. E a gente aprende isso tudo de uma forma muito natural no início da nossa vida, né? Isso se chama língua materna. Ó, quase me engasguei aqui. Isso. A língua materna é aquela língua que a gente nasce, a gente está naquele ambiente e a gente aprende sem muita dificuldade. A gente vai ouvindo, vai aprendendo. Então, se a gente tem um bebê e pega esse bebezinho e coloca no lugar que fala inglês, ele vai aprender inglês. Se a gente pegar esse bebezinho e levar para um lugar que fala português, ele aprende português. Se a gente pegar esse bebezinho e levar para um lugar que fala a língua de sinais, ele também vai aprender a língua de sinais, porque a língua é uma coisa natural, ela não foi criada, ela não foi inventada, ela não foi estruturada por homens de uma forma, não. Ela foi naturalmente se desenvolvendo. E ela também tem regras. Então, uma língua, ela precisa ter uma série de regrinhas para ela ser considerada língua. E a língua de sinais tem todas essas regras. E seria o quê? Seria conjugar, seria criar metáforas, seria criar formas, diferentes formas de combinação. Então, a gente não tem a consoante e a vogal, e a gente vai criando combinações. Na língua brasileira de sinais também, que a gente chama de classificador, configuração de mão, movimento, expressão e a forma que a gente coloca a posição de mão. Mas isso não é o ponto central. O ponto central é porque vocês conheçam essa língua e saibam da importância. Então, vamos passar aqui o nosso slide. Então, a Libras é uma língua natural e ela é uma língua natural brasileira. Isso é muito importante. E quem utiliza essa língua? A comunidade surda e também todos aqueles que estejam interessados em aprender, em conversar, em interagir. É uma língua. Você tem a vontade de aprender o inglês? Porque o inglês é importante, né?
todo mundo já ouviu que o inglês é importante. Para ouvir uma música, para ver um meme, para entender brincadeira. E a língua de sinais também, mesma coisa, para se comunicar com uma pessoa específica que é surda, para fazer brincadeira, para conseguir se comunicar à distância. Imagina, dá para você se comunicar do ônibus e a outra pessoa lá na calçada sem precisar ficar gritando, só fazer um gesto, um sinal, e a pessoa já vai entender essa comunicação. E aqui a gente trouxe algumas coisas importantes sobre a importância dessa língua e criar acessibilidade no Brasil. Ó. Então, o que é a comunidade surda? Ela exige que ela quer legendas em filmes nacionais, porque assim, a segunda língua deles é o português. Se não tiver um intérprete, que é esse bonequinho aqui de baixo, que pode ser uma pessoa, um tradutor intérprete, se não tiver uma legenda, a pessoa não consegue ir no cinema brasileiro, ela só vai no cinema estrangeiro, porque tem legenda. Olha só que absurdo. E outra coisa importante é, nós somos surdos e não somos surdos-mudos. Esse termo surdo-mudo, ele é antigo. E as pessoas utilizavam de um jeito pejorativo. Sabe o que é pejorativo? Aquela ideia de preconceito, diminuindo aquela pessoa, falando assim, oh, aquela pessoa ali fala com sinais, é surdinho, é mudo. E não é assim. A gente sabe que tem muitos surdos que conseguem, sim, emitir som, se comunicar, e mesmo que não queira e não seja o objetivo, é legal a gente sempre lembrar que essa pessoa não é muda. Então, isso é uma questão também de respeito. A gente não quer ser tratado com respeito, eles também estão pedindo esse respeito. Então, vamos lá. E como a gente descobre se é uma pessoa surda, se está ficando surda, como é esse processo? Então, quando a gente nasce, a gente faz aquele teste da orelhinha, sabe? Que você coloca um negocinho aqui, que emite um som, vai lá e volta, e a gente descobre se essa pessoa é surda ou não de nascença. Mas depois, conforme a gente vai crescendo, a gente tem o teste de audiometria. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando meio, né? A gente vai perdendo um pouquinho da audição, um pouquinho da visão. Eu, por exemplo, já uso óculos, já tem pessoas que vai envelhecendo, de velhinho, bem velhinho, já precisa de um aparelho auditivo, porque não está ouvindo muito bem. E tem pessoas que estragam a própria audição. Sabe quando você está num lugar muito barulhento, ou trabalhando num lugar muito barulhento, é importante a gente usar aqueles protetor. Por quê? Porque isso preserva a nossa audição. Então, se você trabalha numa obra, se você trabalha com música muito alta, é importante você ter um fone aqui para abafar aquele ouvido, aquela poluição sonora, porque isso a gente vai perdendo a audição. E aí é legal, né? Quem faz esse exame? A gente tem o otorrino, ele faz o exame, ele encaminha. Às vezes a pessoa tem uma dor de ouvido, uma otite muito forte, ela perde também a audição, seja por antibiótico, vários processos. Ah, perdi um pouco da audição. Eu vou ser surdo da comunidade surda? Não. Você vai ser uma pessoa com deficiência auditiva. Agora, a pessoa surda, que faz parte de uma comunidade, que ela se comunica em libras, ela tem um movimento social, ela é parte daquele grupo. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer parte, você pode fazer parte, mas é preciso aprender a língua brasileira de sinais. Então, aqui algumas leis que eu trouxe para apresentar, vocês não precisam ficar preocupados com isso, é só para a gente conversar mesmo. Ó. Em 2002, foi oficializado a língua brasileira de sinais como a segunda língua brasileira, ou a primeira língua dos surdos, isso assim, existe um grande debate. Mas é interessante a gente ver isso, porque aos poucos a gente começa a ver as pessoas dando a importância
e valorizando essa comunidade. Aí, em 2008, no dia 29 de outubro, a gente tem o Dia Nacional dos Surdos, que é um dia de comemoração do orgulho surdo, desse grupo que eles fazem eventos, vão para parques, vão para museus. É um dia bem legal, bem festivo. E a gente tem o dia 1º de setembro de 2010, que é a regulamentação da profissão do tradutor e intérprete de Libras. Lembra que a gente falou ali do cinema, da peça, ou então de um local que precisa de intérprete de Libras? Então, a própria escola, se você tiver um aluno surdo aqui, tem que ter um intérprete de Libras, para tudo que eu for falando seja traduzido de uma forma legal, uma forma assim, eficiente. Isso é uma forma de criar realmente essa inclusão social. Vocês já viram o tradutor-intérprete? A gente vê muito em propaganda eleitoral, entre os intervalos de um programa para o outro na televisão, a gente vê a pessoa lá falando em Libras, a gente vê em propagandas, a gente já está vendo. E isso só vai aumentar cada vez mais. Depois vamos conversar, se vocês já viram, aonde. Tem muito em igrejas, porque tem comunidade surda, e assim por diante. Tem vários espaços. Agora, uma curiosidade: você acha que o surdo pode dirigir? Sim, surdo pode dirigir, desde que na carteira dele de habilitação esteja o símbolo internacional de surdez e no carro também. Vocês já viram um carro com esse símbolo? Eu já vi. Perto da minha casa, eu já via carros passando com esse símbolo. E eu vou mostrar para vocês que símbolo é esse. Esse aqui é o símbolo. E quando vocês verem, vocês vão ver que vai ser uma dessas 3 cores. Por quê? Porque são as cores internacionais. Essa cor, justamente para a pessoa com daltonismo não ter problema. Ela é uma forma de chamar atenção e essa é a padronização. E surdo pode ouvir música? Pode ir para o carnaval? Como faz isso? Bem, aqui a gente tem uma foto do carnaval no Rio de Janeiro, isso aqui é a Praça 15, e a gente está vendo surdos com várias mochilas. E essas mochilas, elas vão transmitindo a sensação da música, ela vibra. Que nem o nosso celular que vai vibrando assim. Então, ela está grave, aí vibrou aqui em cima. Ah, está mais agudo, vibrou aqui do lado. E assim por diante. Então, além do intérprete de Libras, que ele está ali sinalizando o significado daquela música, o surdo ele vai sentindo isso na pele dele de uma forma assim, muito legal para interagir, para ter inclusão, para curtir mesmo aquele ambiente. E agora a gente vai para o nosso trabalho, nossa atividade. Vamos conversar um pouco sobre variação regional. Então, a gente tem uma palavra, e essa palavra se chama verde. E no Rio de Janeiro, verde tem esse sinal aqui, ó. Verde. Muito bom. Aí, a gente vai para São Paulo e vai conversar com outro surdo. E esse surdo, eu chego lá e falo assim, ó, verde é assim. Aí ele vai falar, não, verde é assim. Aí aqui está uma variação regional. Aí eu vou para Curitiba. Aí eu falo verde ou verde. Aí em Curitiba eu também falo assim, não, nenhum desses 2 verde. Verde é assim. Então a gente tem aqui uma palavra e a gente tem 3 sinais para falar a mesma palavra dependendo do estado do Brasil. E por que isso acontece? É a variação regional, e eu tenho certeza que vocês conhecem essas variações regionais. Como eu falei, a gente tem o aipim, macaxeira, tangerina, a gente tem... Ih, agora travei. Tangerina e mexerica, lembrei. E aqui a gente também tem essa variação regional
no Brasil com a língua brasileira de sinais. Mas isso quer dizer que vai mudar o verbo, por exemplo? Não. O verbo vai continuar o mesmo. São algumas expressões que serão típicas daquele lugar, do outro. Então, assim, é que nem a língua portuguesa. Você vai viajar, você vai conseguir se comunicar, sim, em todo o estado do Brasil. Todo o Brasil, ó, todo país, onde você for, você fala português, você vai conseguir se comunicar. Mas vai ter algumas expressões que você não vai entender logo de cara, vai ter que precisar pedir uma explicação, ou simplesmente não vai entender mesmo, vai ver como uma gíria daquele local. E isso acontece com a língua brasileira de sinais. Isso também é uma característica que faz ela se tornar uma língua. E isso é muito interessante. Então, agora, a gente vai ter um trabalho em grupo para apresentar na próxima aula. E como é essa apresentação? Vocês estão livres, mas você tem que ser criativo. Pode ser uma cartolina. Aí, por exemplo, eu vou botar a foto de um aipim. Aí bota a foto do aipim, aí bota todos os nomes que esse aipim, que pode ser macaxeira, que pode ser qualquer outro nome que eu não conheço, do Brasil. Aí você vai fazer uma lista. E assim eu quero que vocês façam, eu quero que vocês explorem isso, e aí tragam na próxima aula essas listas. Vamos fazer uma coisa bem colorida, bem bonita, e a letra escrita lá embaixo, assim, bem grande, de cada imagem. E aí, na próxima aula, a apresentação. Eu não consegui fazer, não tem problema. A gente pode tirar um tempinho já para ir pensando, pesquisando, e a gente faz essa apresentação. Então, vamos conversar entre os grupos e ver qual é a melhor forma de fazer esse trabalho. Mas não vamos deixar de fazer, tá bom? Então, aqui a gente está encerrando a nossa aula. Vocês têm alguma dúvida? Vocês podem fazer perguntas, esclarecer dúvidas, e espero que vocês tenham gostado. Então, essa foi minha apresentação do meu estágio curricular do EJA. Eu sou do Polo da Rocinha e eu vou ser uma futura pedagoga. Espero que vocês tenham gostado. A inclusão, ela é muito importante, e a língua brasileira, ela precisa ser falada, ser comentada, e eu tenho certeza que vocês já viram em algum momento da vida. Um beijo para todos. Tchau!